Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos chegar na nossa 21ª aula, 21ª aula. Hoje nós vamos tratar do capítulo 13, um capítulo bastante conhecido aí. O título da nossa aula de hoje é Um Caminho Mais Excelente. 1 Coríntios 13, você pode abrir aí a sua Bíblia. Enquanto eu vou também abrindo a minha aqui, para nós nos organizarmos aqui no processo de estudo. Mas nós estamos estudando o capítulo 12, 13 e 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos naquela fase em que o apóstolo está ali tratando das questões relacionadas ao culto, tá? O que estava acontecendo no culto. Ele já falou da questão do comportamento das mulheres no culto, ele já falou da ceia, e agora falou dos dons. Então, nós estudamos o capítulo 12, depois nós pulamos para o capítulo 14 e nós hoje vamos voltar ao capítulo 13. Você pode até estar achando estranho, mas a gente já deu uma explicada, já explicou alguma coisa sobre isso em outro momento, no momento anterior, que na verdade o capítulo 13 ele é um parêntese, né? Ele ali é um intervalo entre o capítulo 12 e o capítulo 14, e é um intervalo proposital do apóstolo Paulo, tá? Ele está trabalhando a questão dos dons e em um determinado momento, ali no finalzinho do 12, ele explica ali algumas coisas relacionadas aos dons. Quando ele termina de explicar, ele diz, olha, só que eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é melhor, um caminho melhor, uma opção melhor a essa discussão toda. Então ele começa a tratar do capítulo 13, começa a tratar do amor. Ele apresenta o amor como um caminho melhor, tá? Primeira coisa que a gente também precisa estudar aqui, ou melhor, precisa determinar, é que o apóstolo Paulo não está muito preocupado aqui em falar do amor, o amor romântico, o amor entre um homem e uma mulher. Embora todas as características que ele fale do amor se apliquem ao amor romântico, ao amor entre um homem e uma mulher, o amor entre o marido e esposa, entre os namorados, entre as pessoas entre os casais que se amam, tudo que é dito aqui é aplicável a esse tipo de amor, a essa concepção, essa percepção de amor. Embora essa não seja a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está aqui fazendo um tratado romântico, tá? Embora o capítulo 13 seja muito utilizado para servir de base para poemas românticos ou até mesmo para inscrições em convites de casamento, uma série de coisas, mas nós vamos ver que tudo que é dito sobre o amor aqui, ele está ligado ao contexto do que está acontecendo na igreja de Corinto, especialmente ali em relação aos problemas que os coríntios enfrentavam no seu comportamento como igreja, especialmente quando tudo desemboca na questão do culto ali, quando vários problemas desembocam na questão do culto, o problema da desconsideração com os irmãos em relação à ceia, a questão do não entendimento da relação entre homem e mulher dentro da estrutura do culto, e da participação delas no culto, a falta de compreensão sobre os dons e o bom uso dos dons, que na verdade estavam atrapalhando, criando divisão na igreja, ao invés de criar união, ao invés de ajudarem a edificar o corpo, estavam atrapalhando o corpo. Então, nesse sentido, nós temos ali uma série de orientações que o apóstolo Paulo vai nos dar aqui no capítulo 13, que são uma resposta, são uma proposta de solução aos problemas apresentados até agora, tá? Todos os problemas apresentados até agora. Então, convido você a abrir a sua 1 Coríntios 13, nós vamos fazer aqui uma introdução rápida, depois a gente passa para a leitura do texto, tá certo? Lembrando que você, se tiver dúvidas, não guarde suas dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários, ou então nos envie para o e-mail que já apareceu aí na sua tela, vomarjunio@ibopvh.com.br. Mande a sua dúvida, não fique com dúvida, aproveite para tirar suas dúvidas para que você possa compreender de fato o que o texto queria dizer aos seus leitores originais e, consequentemente, o que ele pode dizer a você em tempos modernos, certo? Então vamos aqui, eu vou passar aí na sua tela a nossa introdução para que você possa ver basicamente como é que a gente vai abordar o tema e em seguida nós passamos à leitura do texto, tá? Então o capítulo 13
Como eu já expliquei, ele é um intervalo proposital no texto do apóstolo Paulo. O grande problema ali não é a compreensão sobre o uso dos dons, nem a compreensão sobre os dons, nem sobre o seu uso, mas o comportamento da igreja. Tá? O apóstolo Paulo não escreve um tratado só para explicar a questão dos dons. O problema maior é o comportamento da igreja de Corinto dentro da sua estrutura ali eclesiástica, dentro da relação com os membros da igreja. Isso gerava problemas para o culto como um todo e para o crescimento da igreja. Então, a igreja era carnal, era imatura, era egoísta. Então, Paulo apresenta agora um caminho melhor, o amor. O amor é essa solução, é um caminho melhor. É melhor do que os dons, é melhor do que todas as outras questões, todas as outras opções de respostas que tanto os coríntios davam quanto o apóstolo Paulo já deu ao longo da carta. O amor, tá, é uma solução melhor. Então, Paulo vai dizer que a vida comunitária sem amor não é nada, logo os dons sem amor não são nada. Uma vez que o amor é essencial para que tudo faça sentido, é necessário entendermos. Aí é o escopo do que nós estudaremos na aula de hoje, tá? O que é o amor, o que o amor não é e o que o amor faz. Para tanto, dividiremos esse estudo em 3 partes: a superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Isso tudo vai estar dentro do contexto do capítulo 13, o qual eu convido você a abrir aí a sua Bíblia e ler comigo. É bastante conhecido, eu vou ler aqui na Almeida século XXI, que é o texto básico que nós estamos usando ao longo de todos os nossos estudos, mas você pode ler em qualquer uma das versões, o tema é muito parecido, a forma de escrita é muito parecida, a não ser na Almeida Revista e Corrigida, que amor é traduzido por caridade, tá? Amor é traduzido por caridade, exatamente para evitar, ou para tentar evitar, essa má compreensão do texto de achar que se fala de um amor romântico, tá? Então eles interpretaram por caridade, trouxeram essa interpretação por caridade, que não está errada, mas também não é exatamente o que o apóstolo Paulo estava falando no início, porque caridade é mais contido, né? O amor, como nós vamos tentar abordar ao longo da aula, vamos perceber que é algo maior do que apenas caridade, tá? Mas só para você entender aí a diferença entre algumas versões. Mas vamos ao texto. Então o texto diz o seguinte: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa, como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, fala conosco durante esse estudo, Pai. Ajuda-nos a entender o real significado do amor, o como ele é parte da Tua essência, o como isso nos comunica algo sobre a Tua natureza e o que isso de fato faz de diferença para as nossas vidas. Especialmente na manhã de hoje, manhã que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, essa manhã da Páscoa, essa manhã que nós celebramos a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e o cumprimento de todas as profecias a respeito do Cristo e, de fato, a sua coroação, a sua entronização, a sua condição de rei eterno, de vencedor sobre todas as coisas, e por meio da vitória dele e de seus méritos nós podemos encontrar paz contigo. Ajuda-nos a entender esse ato de amor, ajuda-nos a entender essa expressão da tua natureza de amor por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e da salvação que nos foi dada por meio desse ato de amor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Então, meus queridos, continuando aí,
Nós vamos começar aqui, o primeiro tópico é a superioridade do amor. Do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo vai mostrar essa superioridade do amor. Tá? Então, os coríntios estavam se julgando crentes de melhor qualidade, em razão das manifestações de dons, especialmente o dom de língua. Lembre-se aqui que nós agora estamos dentro de um microcosmos dentro da carta, tá? Dentro de um micro contexto dentro de um contexto maior. O contexto maior da carta são os problemas da igreja. Paulo está tratando de muitos problemas que a igreja de Corinto tinha. Inclusive, a nossa proposta é aprendermos a ser igreja por meio das falhas e daquilo que os coríntios falharam, para que nós não falhemos a partir das orientações que o apóstolo Paulo nos dá como solução para esses problemas. Então, dentro do microcosmo da carta, nós temos o problema dos dons, do mau uso dos dons e de uma sensação que os coríntios tinham de que eram crentes mais espirituais do que outros crentes. Dentro da própria igreja, ali dentro da própria comunidade, haviam crentes que falavam em línguas e tinham outros dons que se achavam melhores, se achavam superiores, que se achavam pessoas de uma maior qualidade. Então eles se julgavam crentes melhores, de melhor qualidade, especialmente em relação às manifestações de dons. O apóstolo Paulo diz que nenhum dom faltou na igreja de Corinto. Tá? Então Paulo desmistifica essa percepção ao demonstrar que o amor é superior ao dom de línguas. Ele começa o verso 1 dizendo: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um prato que retine. Então perceba que o apóstolo Paulo engloba todos os tipos de línguas que eram possíveis de se considerar. Ele fala, mesmo que eu falasse tanto a língua dos homens, de todas as línguas da humanidade, tudo aquilo que nós podemos conhecer de idiomas da humanidade, e ainda que eu falasse também a língua dos anjos, né, a língua dos seres celestiais, se eu não tivesse amor, tá, eu seria como um metal que soa ou como um prato que retine. Aqui ele está fazendo referência aos cultos pagãos antigos, onde você tinha uma espécie de um sino, de um prato que era batido, né, um gongo que era batido, chamando as pessoas para o culto. Então, o interessante aqui é que não era semelhante aos nossos sinos, né, nas igrejas católicas ou outras igrejas mais antigas que ainda utilizam um campanário de hino, de sinos lá em cima para chamar as pessoas para o culto, embora a função seja a mesma. Mas esse badalar desse prato que ficava retinindo, era um badalar constante e algo sem nenhum tipo de harmonia, tá? Não era música, não era algo belo, não era algo que atraía as pessoas. Era um negócio que ficava tocando ao longo de todo o culto, de todo o período da manifestação religiosa, e era um negócio que basicamente incomodava as outras pessoas, porque ficava aquele barulho, pam, 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 constantemente, sem nenhum tipo de harmonia, sem nenhum tipo de graça, nenhum tipo de qualidade, de beleza sonora, né? Então Paulo desmistifica dizendo, olha, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria igual esse sino que fica só fazendo barulho, tá? Basicamente eu só ficaria fazendo barulho. Então a melhor linguagem, ainda que celestial, desprovida de amor, é só barulho, que é o que o apóstolo Paulo diz ali, metal que soa ou como prato que retine. Então ele vai deixar claro que, por mais que os coríntios se achassem melhores, se achassem bons, porque tinham o dom de língua, isso não significava nada, porque eles não tinham amor. Tá? Ele vai, ao longo desse capítulo, nós vamos perceber que ele vai tocando em pontos, né, essenciais, em feridas dos comportamentos dos coríntios, exatamente demonstrando que o que mais faltou aos coríntios foi amor ao longo de todo esse período que eles estavam vivendo como igreja. Então, ele fala primeiro do dom de línguas e ele não deixa só o dom de línguas aqui na berlinda, ele bota também o dom de profecia. Ele vai dizer, na continuação do capítulo, do verso, né, no verso 2, ele vai dizer, e mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Então ele diz que o amor é melhor do que o dom de profecia. Não são os dons que nos definem, mas é o amor. Então não adianta eu ter os dons, porque não são eles que me definem como crente. O que me define como cristão, e até mesmo como ser humano, é o amor. Por isso ele vai dizer lá no final do verso, ele diz, eu nada seria. Tá? Eu nada seria se tivesse essas qualidades todas, esses dons todos, essas manifestações todas, e aqui inclui
dom de profecia, ele inclui aqui algum tipo de revelação de mistérios, ele inclui palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo que ele citou ali no capítulo 12 especialmente, ele vai colocar aqui, vai englobar tudo, vai dizer, olha, tudo isso sem amor não é nada, tá? Não são os dons que nos definem, mas é o amor, tá? Por isso ele finaliza dizendo, eu nada seria. Aí ele pula para o verso 3 e diz assim, ainda que eu distribuísse todos os meus dons para o sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então o que ele quer dizer é que atos heróicos ou altruísticos, tá? Desprovidos de amor, não geram qualquer benefício. Ele vai dizer, nada disso me traria benefício. Então o amor é melhor do que o martírio. O amor é melhor do que o ato heróico, tá? Por isso, ele finaliza ali, o que a gente pode finalizar é que, consequentemente, os dons nada são sem o amor. Os dons são o contexto imediato aqui. Os capítulos 12 e 14 falam da questão dos dons. Por isso ele finaliza ali o capítulo 12 dizendo, olha, a gente está discutindo sobre dons, estou tentando explicar para vocês as funções, como é que as coisas funcionam, mas se vocês não entenderem o amor, não vai adiantar nada, porque sem amor, nada que eu fale sobre dons ou que eu explique sobre dons para vocês vai fazer sentido ou vai trazer algum benefício, tá? Vai fazer algum tipo de diferença na vida de vocês. Porque sem o amor, os dons não são nada, as manifestações não são nada, até mesmo atos heróicos e altruísticos não são nada se não forem acompanhados de amor, se não estiverem embebidos no amor. Por isso ele passa agora do verso 4 em diante a tratar das virtudes do amor. Tá? Então ele explicou basicamente, primeiramente, as qualidades do amor ali, né? A relação do amor com os dons, ele vai dizer a superioridade do amor em relação aos dons, e agora ele vai tratar das virtudes do amor, do verso 4 ao verso 8. Então nesse trecho, Paulo vai usar aqui um padrão para explicar o amor, ele vai tratar dentro desse padrão, ele vai falar o que o amor é, o que o amor não é e o que ele faz. Ao longo desses 4 versos, ele vai tratar dessa forma, o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Note que cada característica está associada aos muitos contextos turbulentos da igreja de Corinto. Então perceba que nós vamos ver aqui que ao longo desses versos, essas características que ele vai dando, tanto do que o amor é, do que o amor não é, fazem referência direta aos problemas da carta de Corinto. Por isso eu falei lá no início que a preocupação do apóstolo Paulo aqui não é fazer um tratado sobre amor romântico, embora todas as características do que o amor é, do que o amor não é, do que o amor faz, possam ser aplicadas sim ao amor romântico, entre marido e mulher, entre namorados, tá? Entre esse amor romântico, até mesmo o amor fraternal, entre amigos, entre familiares, também pode fazer essa aplicação. Mas lembre-se, não é a proposta do apóstolo Paulo aqui. Tá? O apóstolo Paulo não escreveu um tratado romântico. Ele não está preocupado com os namorados de Corinto, ele está preocupado com os crentes de Corinto e a relação deles uns para com os outros. Tá? Aqui o foco é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, é o amor entre os cristãos. E aí é óbvio o exemplo de Cristo ou de Deus como esse amor, que é o nosso paradigma de amor para com o próximo. Então ele começa dizendo, o amor é paciente. Tá? Ele começa o verso 4 dizendo, o amor é paciente. Nos capítulos anteriores, Paulo condenou o fato de que os coríntios não aguardavam todos os membros da igreja para fazer a festa da ágape, a festa da ceia do Senhor. Tá? Então no começo da carta, Paulo condena o fato de que os coríntios estavam criando divisões internas por falta de diálogo entre os irmãos. Eles estavam prontos para condenar os diferentes e não tinham longanimidade necessária para conviver com os diferentes. Então perceba que o apóstolo Paulo está tratando aqui de um problema seríssimo que estava acontecendo dentro da carta. Os coríntios, eles não tinham qualquer tipo de relação longânima uns para com os outros. E esse paciente aqui tem a ver com essa longanimidade, essa capacidade de caminhar sempre uma milha a mais. Não é só de aguardar as coisas, mas tem a ver com a minha preocupação se todos estão caminhando juntos, se todos estão no mesmo passo, na mesma toada. E perceba que ao longo da carta, por pelo menos 3 vezes, ele condena esse tipo de comportamento. Na ceia, eles não esperavam uns aos outros para que todos pudessem participar. Não se preocupavam com os mais pobres, que não tinham acesso muitas vezes a uma boa comida, a uma boa refeição, e aquela era a única chance deles terem
acesso a uma boa refeição. Eles comiam, se fartavam, se embebedavam, até se embriagavam, mas não se importavam com seus irmãos. Ao mesmo tempo, quando se falou da comida oferecida aos ídolos, muitos não se preocupavam se os seus outros irmãos já tinham entendido aquilo da melhor maneira possível, de uma maneira mais tranquila, de forma que eles se livrassem daquele medo de comer comida oferecida a ídolos, e muitos comiam e escandalizavam os seus irmãos. Então não havia essa preocupação uns com os outros, não havia uma preocupação com o irmão, com o próximo. Tá? Em outro momento também, eles criaram, Paulo condenou as facções criadas no meio do grupo ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e essas facções, elas estavam muito mais associadas a uma falta de diálogo entre os irmãos, de entender que de fato não eram homens ali que de fato falavam a eles, mas eles eram instrumentos de Deus. Então nesse processo criou-se facções internas na igreja que estavam gerando divisão na igreja. Por quê? Porque não havia uma preocupação com o meu irmão. Eu não me preocupava com o meu irmão, eu me preocupava com o meu grupo e com a minha turma ali, né? a minha facção, aqueles que pensavam da mesma forma que eu. Então, eles estavam prontos para condenar os diferentes e não tinham longanimidade necessária para conviver com os diferentes. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor é benigno. Tá? O amor é benigno. Ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno. Os coríntios viviam em facções internas, sempre prontos a reagir intempestivamente uns para com os outros. As facções, a falta de consideração com os irmãos mais fracos na fé, irmãos processando outros irmãos na justiça dos homens, entre tantos outros problemas. Então perceba, o apóstolo Paulo diz: o amor, ele é benigno, ele procura fazer o bem ao próximo, ao invés de tentar criar mais divisão e mais confusão e mais separação entre os próximos. Por isso ele vai agora fazer uma sequência de explicações daquilo que o amor não é. Ele diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, mas o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimentos do mal, não se alegra com a injustiça. Então perceba, os coríntios viviam se vangloriando da sua condição espiritual. Eles se orgulhavam dos seus pregadores. Esse é o tópico dos primeiros 4 capítulos, o problema das facções. Eles se vangloriavam de seus pregadores, então havia uma guerra de egos entre eles. Tá? Por isso ele vai dizer: o amor não se vangloria, mas eles estavam se vangloriando dos seus pregadores, daqueles a quem eles seguiam nas suas facções. Eles alegavam que eram crentes mais espirituais, porque falavam em línguas e tinham muitas experiências espirituais, mas eram crentes que viviam rixas de inveja. Tá? Um invejando o pregador que os outros gostavam, em algum outro momento que ele foi líder da igreja. Essa percepção, esse comportamento é um comportamento contrário ao que de fato o amor do que o amor se mostra. O amor não se vangloria, ele não se orgulha, ele também não é invejoso. Tá? Ele também não é invejoso. E aí ele diz: olha, não se porta com indecência, verso 5, não se porta com indecência, mas ao mesmo tempo os coríntios toleravam comportamentos promíscuos e imorais dentro e fora da igreja. Por pelo menos 2 pontos da carta, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da imoralidade sexual dentro da igreja. Primeiro, um caso escandaloso que tinha de um jovem membro da igreja que dormia com a sua madrasta, né, que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. Isso era do conhecimento da igreja e a igreja não fez nada. Tá? Era tanto o conhecimento da igreja quanto de pessoas de fora da igreja, a igreja não fez nada. Ao mesmo tempo, os próprios coríntios, os membros da igreja, especialmente ali, aparentemente o apóstolo Paulo está falando muito mais aos homens, né? Aos membros do sexo masculino da igreja de Corinto, que eles ainda se permitiam, muitos deles, participarem dos cultos pagãos, dos cultos de imoralidade, muitos deles também tolerando a ideia de ter a sua esposa e mais uma amante para relações sexuais. Tá? E a esposa seria para a procriação e para cuidar da casa, e a amante seria para relações sexuais, né, para o divertimento. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão aí se julgando serem espirituais, seriam os bons como crentes, mas vocês toleram o comportamento indecente, vocês toleram
a imoralidade. Por isso ele diz, o amor ele não se porta com indecência, não busca os próprios interesses. E aqui é interessante porque ele toca também mais uma ferida que ele já tratou ao longo da carta. Qual é a ferida que ele toca aqui? Os irmãos estavam se processando uns aos outros por questões que eles poderiam resolver internamente e, consequentemente, não escandalizar os outros, as pessoas de fora, até porque o juízo que eles buscavam era um juízo conhecidamente corrupto, um juízo conhecidamente injusto, que fatalmente apenas daria uma resposta se fosse subornado, se fosse corrompido. Então o apóstolo Paulo diz, olha, ele não busca os próprios interesses, ele não se enfurece, não guarda ressentimento do mal e não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Então, nas disputas das causas civis, buscavam sempre o interesse próprio e nunca o interesse comunitário. Lembra que quando ele trata disso, ele vai dizer, por que vocês não optam por assumir o prejuízo? O seu irmão, por acaso, lhe defraudou, não pagou uma dívida que devia a você? Assume o prejuízo para que o evangelho não seja achincalhado, para que o corpo não seja achincalhado lá fora, para que as pessoas não tenham uma percepção errada, equivocada. Resolvam internamente, escolham alguém que tenha sabedoria no meio de vocês. Vocês não se julgam tão cheios de dons. Escolham alguém que tenha sabedoria para mediar aquela causa, para julgar aquela causa entre vocês, de maneira que resolva-se internamente isso. Busque o interesse do corpo, não apenas o interesse próprio. Tá? Então eles toleravam os julgamentos injustos porque eles buscavam auxílio dos juízes injustos. Tá? Eles não estavam dispostos a ficar no prejuízo. Eles eram egoístas, não se importavam com os mais fracos, nem com os mais pobres, nem com os necessitados. Isso aqui volta à questão lá da ceia do Senhor, que eu já comentei anteriormente, porque na ceia do Senhor, no momento que eles se reuniam para celebrar a ceia, eles tinham ali um grande banquete, uma grande festa, além da cerimônia do pão e do vinho, do pão e do cálice, tá? Que era a cerimônia tradicional, né? A cerimônia que foi transmitida de Cristo para os apóstolos para a igreja. Eles também faziam uma grande festa, um grande banquete, um grande ajunta-pratos ali. E nesse grande ajunta-pratos, às vezes era a grande chance, às vezes era a única oportunidade dos irmãos mais pobres da igreja de terem acesso a uma boa alimentação, uma boa refeição, a uma refeição mais rica, mais diversa, né? Com mais opções de alimentos ali. E os mais ricos, os mais abastados, aqueles que conseguiam chegar primeiro, porque não tinham que estar trabalhando, e lembre-se que o dia do Senhor, domingo, só é dia de não trabalho para nós. Isso é uma coisa moderna, isso é um elemento moderno que está ligado muito com a chegada do cristianismo ao Ocidente. Tá? Mas no tempo que a carta é escrita, as pessoas trabalhavam 7 dias por semana, não tem essa história de dia de descanso não. Tá? Tirando os judeus que tinham a prática do sabá, a maioria das pessoas não tinha nenhum tipo de prática de descanso. Você trabalhava todos os dias para receber o pagamento daquele dia. Então, muitas vezes os irmãos mais pobres tinham que trabalhar também no domingo e não conseguiam chegar a tempo de participar dessa festa. O que acontecia? Os chegavam primeiro, comiam tudo, bebiam tudo, não sobrava quase nada para os outros, não esperavam os outros para fazer uma ceia, então não havia essa relação de preocupação. Eram egoístas, eles não se importavam com os mais fracos, nem com os mais pobres, nem com os necessitados. Os mais fracos aqui também faz referência direta aos irmãos mais fracos na fé, que ainda não tinham entendido a questão sobre os alimentos oferecidos aos ídolos, sobre se faz mal ou se não faz mal, ainda estavam presos a uma percepção antiga, uma percepção equivocada. O apóstolo Paulo então diz, esses irmãos mais fracos, vocês devem ter consideração com eles, porque se eles ainda não compreenderam isso, é melhor que vocês deixem de comer comida oferecida aos ídolos para que eles não pequem. Então, nesse processo, eles eram egoístas. Por quê? Porque eles pensavam apenas assim, eu vou abrir mão de comer uma boa carne só porque ela foi oferecida ao ídolo? O apóstolo Paulo já não ensinou que o ídolo nada é? Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo diz, o amor é a solução para isso. Se vocês tivessem amor, vocês não se comportariam dessa forma. Então, é uma igreja que tinha tudo, mas não tinha o que importava, amor. No fim, eles não tinham nada, tá? No fim, eles não tinham absolutamente nada. Por quê? Porque todas essas coisas, elas vão passar, entendeu? Como o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente. Tudo isso vai passar. Só vai ficar uma dessas coisas, o amor. Mas ele continua dizendo o seguinte,
Porque o amor é a antítese de todo esse comportamento. A antítese ele é totalmente diferente desse comportamento. Ele vai dizer que o amor congratula-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os coríntios usavam mal a sua liberdade cristã, ao invés de apoiar seus irmãos nas dificuldades de entendimento espiritual, os faziam cair. Volto aqui à questão dos alimentos oferecidos aos ídolos. Tá? Ao invés de suportar as limitações dos irmãos, os escandalizavam. Mesma coisa, a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos. Ao invés de crerem no seu pai espiritual, que era o apóstolo Paulo, né, uma expressão que ele mesmo usa na carta, eles duvidavam da sua condição de apóstolo. Então, eles não criam naquele que de fato se esforçou para que aquela igreja fosse organizada. Eles também não estavam dispostos a esperar pelos seus irmãos a chegarem no mesmo nível espiritual deles. Eles estavam orgulhosos de se sentirem superiores aos outros membros da igreja. Ao invés de sofrerem com as injustiças proporcionadas pelos juízes injustos de seu tempo, recorriam a estes mesmos juízes para solucionar suas causas. A igreja de Corinto não tinha ideia do que era amor. Tá? Contudo, os coríntios eles são apenas uma amostra da nossa realidade. Porque tudo isso que você está vendo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, isso na verdade é um grande raio-x da nossa realidade. Se você parar para pensar, se você parar para analisar friamente, muitos desses comportamentos ainda estão em nós. Por exemplo, muitas vezes nós cristãos que temos mais uma rodagem maior, um tempo maior de experiência espiritual, seja pela idade que estamos na igreja, seja pela maturidade que já alcançamos na caminhada de fé, seja muitas vezes pelo conhecimento que nós já temos, pela capacidade intelectual que temos de entender com mais rapidez os ensinos que nos são passados por conta do nosso arcabouço de conhecimento intelectual. Muitos já se converteram depois de muita formação de estudo, então tem uma facilidade melhor de entender as coisas que outros irmãos de repente não têm, porque tem menos estudos, porque tem menos acesso à informação, porque foram menos experimentados no uso das suas capacidades intelectuais. Então essa relação ainda existe no nosso meio, e muitas vezes aqueles que são mais capacitados não querem abrir mão de benefícios ou de algum tipo de comportamento que lhe seria permitido fazer, porque simplesmente ele tem prazer naquilo, mas ele acha que o irmão mais fraco na fé é que deve se virar para aprender alguma coisa, quando na verdade a orientação que o apóstolo Paulo dá é que eu que tenho o entendimento, eu devo me diminuir ao nível do que não tem entendimento. Porque no fim das contas, no caso lá era comida oferecida aos ídolos, aquilo não acrescentaria nada à vida do cristão. E muitas vezes nós estamos batendo cabeça, estamos fazendo nossos irmãos pecarem, porque nós não estamos conseguindo nos diminuir ao nível deles e caminhar com eles até que eles tenham a compreensão necessária para que eles não possam cair ou não possam se escandalizar com um comportamento. Tá? Isso envolve, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, isso envolve consumo de cultura pop, assistir novelas, assistir determinados tipos de filme, ouvir algum tipo de música. Às vezes as pessoas não têm ainda capacidade, ainda não entenderam que não existe essa dicotomia entre sagrado e profano, entre música sagrada e música do mundo. Na verdade, tudo é música, a gente só tem duas divisões, música boa, música ruim. Mas às vezes alguns irmãos têm essa dificuldade, eles acham que eu preciso ouvir apenas música de natureza cristã, que foi feita por cristãos, e quando eles ouvem um cristão ouvindo uma outra música que é feita por um artista popular, uma coisa assim, as pessoas se sentem escandalizadas. Então nesse sentido o apóstolo Paulo diz o quê? Reduz, caminha no nível dele até que ele possa entender, conversa com ele, mostra para ele, ajuda ele a entender. Mas o que os coríntios estavam fazendo, se fosse usar o mesmo exemplo? Então eu boto o volume bem alto, que é para o meu irmão ouvir que eu estou ouvindo uma música de um artista popular, que é para ele se escandalizar, porque bobo é ele que não sabe diferenciar entre música boa e música ruim. Então nesse ponto, o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Usem o amor como esse processo de mediação, porque se vocês entenderem o que é amor, vocês não terão esse tipo de comportamento. Se vocês amarem o seu irmão, vocês não terão esse tipo de comportamento.
Para os coríntios, era comida oferecida aos ídolos. Para nós, tem muitos outros, tá? Muitos outros comportamentos modernos que às vezes um cristão se escandaliza, um cristão mais fraco na fé se escandaliza, e o cristão mais forte poderia abrir mão desse comportamento simplesmente porque não acrescenta em absolutamente nada, não é essencial para a vida. Por isso que eu digo, os coríntios são apenas uma amostra da nossa realidade. Esses problemas ainda existem no nosso meio e ainda estão presentes no nosso meio. E nós precisamos usar a resposta que o apóstolo dá para esse problema a fim de solucionar a nossa situação também. Então, ele continua ali tratando agora da eternidade do amor, que são os últimos versos, do verso 8 ao verso 13. Contudo, a ignorância dos coríntios em relação ao amor não muda a sua natureza eterna. Porque, como eu disse antes, todas essas coisas passarão. Todas essas coisas ficarão para trás. Os dons, comidas oferecidas a ídolos, música, consumo de bebida alcoólica, o consumo de outras coisas, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai passar. Tá? Agora, o amor não vai passar, porque o amor é eterno. Por isso ele começa ali o verso... o verso 8. Ele começa o verso 8 dizendo: o amor jamais é vencido. Tá? O amor não é derrotado no meio dessa história. Ele não acaba. Em algumas versões ele diz: o amor jamais acaba. Né? Porque essa é a natureza do amor. O amor é eterno, pois ele pertence à própria natureza de Deus, que nos é comunicada. Então, se você der uma corrida lá na sua Bíblia, em 1 João 4, de 7 a 21, você vai ver o apóstolo João escrevendo, o apóstolo do amor, escrevendo aos seus leitores, que o amor é da natureza de Deus, que Deus pode ser reconhecido como o próprio amor. Ele vai dizer que Deus é amor, tá? Que Deus é amor. E aí ele vai fazer uma série de inferências ali, que aqueles que amam a Deus vão obedecer a Deus. E nos versos seguintes ele vai tratar de tudo isso. Mas o fato é que o amor é eterno, pois ele pertence à própria natureza de Deus. Deus é amor. E Deus sendo amor, na sua própria natureza, o amor fazendo parte da própria natureza de Deus, ele nos comunica isso, ele compartilha conosco isso e nos permite experimentar algo que é da natureza dele. Por isso o amor não acaba e por isso o amor é superior a todos os dons. Os dons passarão, pois têm funções ligadas à nossa peregrinação até o estado eterno. Os dons são nos dados para a edificação do corpo. A partir do momento que o corpo for glorificado, ele não precisa mais ser edificado, então não vai haver mais dons. Ninguém vai falar línguas no estado eterno, ninguém vai falar língua em novos céus e nova terra, ninguém vai falar língua quando Jesus voltar. Ninguém vai ter profecia, ninguém vai ter dom de revelação, ninguém vai ter nenhum tipo de dom extraordinário, dom de cura, porque passarão, não haverá mais necessidade dessas coisas. Tá? Por isso ele diz, o amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto, porque agora nós só conhecemos em parte, que é o que ele vai dizer no verso 9. Por isso as profecias são parciais, são incompletas, são limitadas. O que nos é dado saber da parte de Deus não é o todo. Deus nos dá filigramas, né? Ele nos dá ali lampejos do que nós precisamos saber para que nós possamos encontrar a salvação, para que nós possamos levar outros a encontrarem a salvação, para que nós possamos nos edificar como igreja. Mas as profecias que Deus nos dá, tanto pela revelação do texto bíblico, tanto pela iluminação do texto bíblico, ou as profecias que ele já deu ao povo de Deus ao longo da formação do texto bíblico, essas profecias são parciais, elas não são o todo. Elas nos dão aquilo que é necessário para sabermos sobre o plano da salvação e sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para a nossa salvação. Mas isso tudo será extinto quando nós encontrarmos o que é perfeito. Quando o estado eterno vier, quando Jesus Cristo voltar e o seu reino for implantado por completo, onde de fato ele reinará presencialmente diante de nós, nada disso vai fazer sentido, nada disso será necessário, não vai haver mais necessidade de profecias, não vai haver necessidade de falarmos da palavra de Deus para outras pessoas, porque a palavra viva estará entre nós, e nós veremos a palavra viva e ouviremos dela mesmo, a vontade dela para nós. Então, o nosso conhecimento de Deus é limitado pela nossa natureza caída. Quando vier o estado eterno, o estado completo, as profecias deixarão de ser necessárias, porque conheceremos Deus em sua glória. É o que ele vai dizer no verso 10.
mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Ainda que no estado eterno nós não conheçamos Deus por completo, porque Deus é infinito e conhecer Deus por completo seria conhecer a Deus em sua integralidade, ou seja, seria dominar Deus, porque quando eu conheço algo por completo, eu domino aquilo. Então, como nós nunca vamos dominar Deus, nós nunca conheceremos Deus por completo, nós teremos a eternidade para conhecer a Deus, mas o fato é que nós não seremos mais mediados nesse conhecimento. Você não vai mais precisar de um pastor para lhe explicar ou para lhe trazer iluminação sobre um texto, ou para lhe ajudar a entender um texto bíblico. Você ouvirá do próprio Deus, você vai se relacionar com o próprio Deus pessoalmente, você não vai mais precisar de um mediador. O próprio Cristo deixará de ser nosso mediador, o próprio Cristo deixará de ser essa função de mediação entre Deus e os homens, porque estaremos num estado completo, a Trindade estará completa e então nós nos relacionaremos com a Trindade por inteiro. Nós não nos relacionaremos mais com um mediador, seja o Espírito Santo, seja o próprio Cristo, nós nos relacionaremos com Deus face a face, por completo, ainda que nós não compreendamos Deus por completo ao longo de toda a eternidade. Por isso que quando vier o estado eterno, o estado completo, as profecias deixarão de ser necessárias, porque conheceremos Deus em sua glória. Nosso estado é como de crianças que estão aprendendo. Ele vai dizer aqui no verso 11, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Então, o que ele está querendo dizer assim, o nosso estado de comportamento, o estado da igreja de Corinto é como de criança. Você está comportando como criança, falando como criança, pensando como criança, raciocinando como criança. Mas quando você chegar à idade adulta, tá? No estado eterno, seria esse paralelo do estado eterno, então você que na idade adulta supõe-se que você já tem conhecimento, então quando chegar no estado eterno, chegar na idade adulta, você vai deixar para trás as coisas de criança. Então basicamente o que ele está querendo dizer é os dons, as profecias, o dom de língua, todas essas coisas extraordinárias que vocês estão aí discutindo, que lhes fazem melhor, essas coisas são ferramentas para crianças. Porque quando chegarmos à idade adulta, nós não precisaremos mais delas para entendermos a Deus ou para nos relacionarmos com a Deus. Por isso ele vai dizer no verso 12, porque agora eu vejo como um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Aqui precisa se fazer uma explicação, porque o espelho no tempo do apóstolo Paulo é diferente do nosso espelho. Você pode ler o texto e achar estranho, a comparação que ele usa aqui, né, o elemento de ilustração que ele usa, porque os nossos espelhos são límpidos, né, nós enxergamos perfeitamente nos nossos espelhos. Mas o espelho no período antigo, no período do apóstolo Paulo, é uma superfície metálica muito polida, tá? Bem polida. Sabe quando você pega aquela prataria bem polida, que você consegue ver ali um borrão, ver ali uma imagem que se forma ali de alguma forma, e às vezes até mesmo conseguir alguma imagem bem próxima da imagem real? Pois é, isso eram os espelhos do tempo do apóstolo Paulo. Tá? Então por isso que ele diz que eu vejo como um espelho, eu vejo de modo obscuro, tá? Porque a imagem não é perfeita. Mas um dia nós veremos face a face. Que dia é esse? O dia do estado eterno, quando Cristo voltar, quando novos céus e nova terra forem implantados, quando estivermos eternamente com Deus. Então nós veremos face a face a Deus, nós veremos a vontade de Deus face a face. Nós saberemos a vontade de Deus ouvindo da própria boca dele. Ele se revelará a nós não mais por meio de um livro, mas ele se revelará em pessoa a nós. A pessoa de Cristo revelada a nós estará ali diante de nós e nós conheceremos Deus por meio de Cristo, por meio daquilo que ele nos falar. Por quê? Porque ele é um de nós, ele estará como um de nós, ele é um homem encarnado. Então, nesse sentido, agora nós estamos na fase de criança, mas nós chegaremos um dia à fase de adultos, em que nós não precisaremos mais das ferramentas de crianças para entendermos a vontade de Deus. Tá? Nós não mais falaremos como crianças, nós falaremos como adultos, isso no estado eterno. Então, a eternidade do amor, ela dá essa característica dessa superioridade do amor. Ele continua ali, ou melhor, ele finaliza o verso 13, vai dizer o seguinte: sobram então as 3 virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor. A fé que nos leva à salvação,
a esperança que nos faz aguardar a consumação e o estado eterno, e o amor que dá sentido a tudo isso, porque sem amor a fé esfria, sem amor a esperança se torna vazia. Como diz William Barclay, o amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Por isso, o amor é superior a todas as outras duas virtudes. Essa tríade de virtudes, né, fé, esperança e amor, é a tríade de virtudes cristãs, né? Inclusive, nós já estudamos isso em outras mensagens, mas o fato é que essas virtudes, elas perderão o sentido a partir do momento em que nós adentrarmos no estado eterno, a partir do momento em que adentrarmos o estado da glorificação, da consumação de todas as coisas. Nós não mais precisaremos de fé, nós não mais precisaremos de esperança, tá? Por isso o amor é superior a todas essas virtudes, porque ele permanece, tá? Por isso o amor permanece no estado eterno, porque nós não mais precisaremos de fé para a salvação e nós não mais precisaremos de esperança para aguardar nenhum estado futuro, nós já estaremos nesse estado eterno. Então, agora sim, depois disso, o apóstolo Paulo, a conclusão do raciocínio dele é: agora faz sentido conversarmos sobre dons e demais questões da igreja. Sem amor, não adianta falar em línguas, profetizar, curar, ter visão ou qualquer outra coisa. Sem amor, não faz sentido nem sequer ser cristão. Mas o maior deles é o amor. Por isso ele vai dizer lá no finalzinho, portanto agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O sacrifício de Cristo só tem valor, pois foi um ato de amor. O sacrifício de Cristo por nós só tem valor porque foi um grande ato de amor em nosso favor, em graça a nós, em qualidade a nós, em benefício a nós. Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido, nós temos que entender que o apóstolo Paulo, nesse intervalo, o que ele está querendo é deixar claro aos coríntios que nada do que ele está discutindo ali, e por isso é interessante que fica para o final da carta, né? Nós só temos mais 3 capítulos, nós temos mais o capítulo 14, que nós já estudamos, nós temos ainda o capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a ressurreição, tá? E depois e a carta finaliza ali no capítulo 16, né? Onde tem a conclusão da carta. Então nós temos mais 2 capítulos ainda para estudar, mas o fato é que ele fala no final sobre a questão do amor. Por quê? Porque ele quer deixar claro, olha, tudo isso que eu falei até agora não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer sentido nenhum se vocês não entenderem que sem amor isso tudo será para vocês nada, tá? Então é preciso entender que sem amor não adianta nem sequer ser cristão. O sacrifício de Cristo só valeu porque foi um sacrifício de amor. A obra da salvação só tem validade porque é uma obra de amor. Ela é uma obra de demonstração de um amor imensurável de Deus para conosco. Por isso o apóstolo João vai dizer lá no seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto famosíssimo de João 3,16. Então, é por conta desse ato de amor que Deus dá seu Filho em nosso favor. É um ato de amor porque o Filho também se dá, e é um ato de amor porque o Espírito vem e se submete ao Pai e ao Filho, para que nós possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo e podermos entender essa mensagem de amor. É interessante que nós estamos estudando isso exatamente na manhã de Páscoa, para nos lembrarmos desse grande ato de amor, a vitória de Cristo conquistada na cruz e com a ressurreição, a abertura do túmulo, o ato de ter vencido a morte é uma grande prova de amor para que nós pudéssemos ser libertos da morte. Certo, meus queridos? Nós encerramos então o estudo da carta do capítulo 13. Aí você consegue entender por que o apóstolo Paulo faz essa pausa. Ele está tratando de dons, ele começa agora no capítulo 13 a mostrar, olha, faltou amor em diversos pontos aqui. O amor era a resposta para todos esses problemas que nós estamos tratando ao longo da carta. E no fim das contas, o amor é de fato a resposta do cristão. Por quê? Porque o amor comunica a natureza de Deus em nosso favor. Então, nesse sentido, não adianta ser cristão se não amar. Não adianta ser cristão se não estiver disposto a dar a sua vida em favor dos seus irmãos, seja se dedicando a auxiliá-los na caminhada de fé, e seja muitas vezes também dando com o seu esforço, com o seu trabalho, se dedicando
de maneira que os seus irmãos possam caminhar juntamente com você e amando aos pecadores, de maneira que eles possam conhecer a mensagem do Evangelho por meio da sua vida, por meio da sua ação. Certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, não guarde a dúvida para você, mande e-mail para mim aí, o e-mail está de novo na sua tela aí, para você não se esquecer, vumajunior@iupvh.com.br. Ficou com alguma dúvida? Passa um e-mail para a gente, ou se não, faz um comentário nas nossas redes sociais, na postagem que está anunciando essa aula aí. Tem o nosso Instagram, tem Facebook, tem o nosso YouTube também, todos eles você pode comentar aí, fazer a sua pergunta, deixar a sua dúvida, que quando nós tivermos acesso, nós então responderemos a ela, tá? Dito isso, meus queridos, quero convidar você a hoje à noite participar conosco do nosso culto de Páscoa. Vai ser um culto diferente, porque nós vamos fazer ainda de maneira telepresencial, nós vamos vamos cantar alguns hinos, nós vamos apresentar uma mensagem especial alusiva à Páscoa, mas ainda é um culto acanhado perto do que de fato nós gostaríamos de fazer. Mas nós entendemos que nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, tempos que muitas vezes cobram de nós esse preço de estar distante daquilo que nós gostaríamos de fato fazer. Por isso é importante meditarmos nesse tempo e entendermos o que Deus quer falar conosco, o que Deus está fazendo conosco no meio de toda essa situação. É bom termos nossos ouvidos atentos à voz de Deus no meio dessa história toda, porque Deus com certeza está falando conosco no meio dessa situação toda, no meio dessa pandemia. Então eu quero convidar você hoje à noite a estar conosco às 19 horas. Nosso culto será transmitido pelo nosso canal do YouTube, que já está aí na sua tela, já esteve aí na sua tela. Você pode acompanhar aí youtube.com/ibupvh, certo? Vamos orar para encerrar então, e em seguida você terá a oportunidade aí de poder se congratular com a sua família aí num almoço de Páscoa. Vamos na oração. Senhor, tem misericórdia de nós, auxilia-nos nas nossas dificuldades, Pai, e nos ajuda a entender o significado do amor, Pai. Tem misericórdia, porque nós muitas vezes somos limitados, Pai, na nossa capacidade de entender o texto bíblico. Por isso pedimos o Teu auxílio, por isso pedimos a Tua iluminação. Fala conosco, Pai. Aplica aos nossos corações os ensinamentos que tiramos. Que nós não pensemos que isso está sendo dito apenas para os coríntios há tanto tempo atrás. Nós sabemos que isso foi guardado para a nossa edificação nos tempos atuais. Então ajuda-nos a aplicar isso às nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fique na paz e até domingo que vem.